Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Deixe seu like, compartilha, curta mais um vídeo, conta relógios, desafio logístico. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Primavera Árabe. Lembrando a você, não vou falar sobre questões políticas, quem está certo, quem está errado. Quero trazer enfoque principalmente na logística, ver o que a logística contribuiu e se teve logística nesse processo. Mas antes disso, peço mais uma vez, compartilhe, deixe seu like, passe para os seus amigos e vamos para a nossa abertura. Então, pessoal, voltamos. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do vídeo de hoje. Então, o que é a Primavera Árabe? Para todos nós ficarmos conhecendo, ter uma contextualização. Então, o que foi? Foi um conjunto de protestos em 2010, começou em 2010, onde países da Arábia, tá? Países árabes, desculpa, do norte da África, do Oriente Médio, tá? Eles lutaram contra o regime autoritário e pela melhoria na qualidade de vida na região. Então, eles estavam lutando pela qualidade de vida ali da população, tá? Então, essa manifestação começou na Tunísia e com auxílios das redes sociais. Rapidamente, isso se espalhou, tomou a rua de várias outras nações, como Egito, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein, Marrocos. Quais eram as reivindicações? Era a respeito da conjuntura política socioeconômica de cada região. Então, a Primavera Árabe foi um conjunto de manifestações populares que aconteceram no países de língua árabe do norte da África, do Oriente Médio, a partir de 2010. As principais reivindicações dos protestos eram o fim de governos autoritários e a democratização dos países, a reforma tributária, em alguns casos, e a melhoria na qualidade de vida da população. Então, essa é a pequena abertura que eu estou fazendo. Aí, o senhor que vende ovos a 30 por 10 acaba de passar aqui na minha rua. Então, desculpe, pessoal. Ele resolveu passar na hora que eu estou gravando o vídeo. Deixei para gravar o vídeo à noite e ele resolveu passar hoje no horário da noite vendendo ovos 30 por 10 reais. Mas vamos continuar. Então, vamos continuar lá. Então, a Primavera Árabe. Então, vamos falar contra o relógio, desafio logístico, Primavera Árabe. Vamos ver um vídeo bem rápido para vocês entenderem as reportagens da época. Vamos lá. Agora a gente vai saber alguns aspectos logísticos, distribuição e ajuda humanitária, tá? Eu tinha conflito? Eu tinha conflito. Eu tinha crise? Eu tinha crise. Então, a logística ela foi fundamental, aí entra essa logística humanitária, tá? Para ajudar a fornecer esse tipo de material. Além desse tipo de material, que eram os medicamentos, você tinha garantir os suprimentos de alimentos,
você tinha que garantir o suprimento de tudo que era básico. Para quê? Para que chegasse às áreas afetadas de maneira eficiente. Então, você entra aí com uma logística, uma estrutura de logística humanitária, em que eu precisava fazer chegar nesses locais de conflito, eu precisava chegar alimentos e medicamentos. Além disso, eu tinha a evacuação e o deslocamento da população, tá? Então, ali eu tinha um grande tumulto nos países ali. Então, a logística, ela precisava coordenar essas evacuações de maneira segura. Eu precisava também gerenciar o deslocamento dessas pessoas. Por quê? Elas estavam atravessando fronteiras. Então, eu precisava ter uma coordenação internacional para fazer com que essas pessoas chegassem ao outro lado, fosse bem recebida do outro lado, porque estavam as pessoas fugindo desse conflito. A parte de comunicação e coordenação, a logística de coordenação e comunicação é fundamental. Por quê? Eu preciso me comunicar com todos os entes que estão envolvidos no processo, tá? Eu preciso me comunicar com os manifestantes, eu preciso me comunicar com os governos e com as organizações, então eu tenho que ter uma coordenação para, a partir disso, eu traçar e disseminar a estratégia para retirar essas pessoas. Então, eu precisava fazer com que as informações e as estratégias chegassem a quem era de direito, do lado do manifestante, do lado dos ativistas, do lado dos governos, e a coordenação ali entre os entes que estavam fazendo essa evacuação e essa coordenação. Tá ok? Vamos ver mais o que a logística trabalhou nesse processo. Então, eu tenho agora transporte de equipamentos de mídia. Então, ali eu tenho a mídia informando. Então, eu precisava, a mídia do mundo todo chegou naquele local. Então, o deslocamento dos equipamentos, tá? Transportar esses equipamentos dos jornalistas, dos meios de comunicação. Para quê? Para eu conseguir documentar e trazer uma cobertura ao vivo do evento. Tá? Segurança e logística militar. Então, eu tive alguns países, eu tive a intervenção militar, eu tive a repressão governamental. Então, a logística militar, ela desenvolveu um papel fundamental na hora de eu mobilizar minhas tropas, na hora de eu movimentar os equipamentos, para eu coordenar as operações que ali estavam acontecendo. Então, a logística na Primavera Árabe, o que ela buscou? Ela buscou coordenar as necessidades básicas da população, coordenou a movimentação de recursos, e isso num campo de batalha, onde eles viam de um lado o governo, de outro lado pessoas, em um contexto altamente dinâmico e de conflito. Então, a logística ela teve um papel fundamental nesse processo. Vamos ver o que a gente encontrou mais quando a gente fala desse... Vamos lá? Número de pessoas envolvidas. Então, eu tive um número extenso de pessoas envolvidas nesse protesto. Então, eu tive um número significativo de pessoas. Então, eu não consegui, em documentos, eu não consegui saber quantas pessoas estavam envolvidas todo esse processo. Tá? Porque você tinha a população de vários países, e você tinha uma logística humanitária, você tinha a mídia, você tinha ali tudo, então eu não consegui. Movimentação das pessoas. Então, eu consegui entender o seguinte: durante a Primavera Árabe, os locais e os deslocamentos, houve migração internacional devido aos conflitos que existiam ali nos países. Então, eu tive deslocamentos
para outros países onde as pessoas buscavam refúgios, tá? Então, eu tive um número grande de pessoas se movimentando. Então, houve movimentação em 3 frentes diferentes, tá? Eu tive a movimentação dos modais, que nós vamos ver já já, de todos os modais que foram utilizados, que eu já vou falar sobre isso, mas aí eu também precisava fazer essa movimentação de alimentos e suprimentos. Então, nesse momento, volta a logística de distribuição. Por quê? Eu preciso entregar suprimentos e eu preciso entregar alimentos na área de conflitos. Então, eu precisava entregar ainda os serviços essenciais. Então, entra novamente essa logística humanitária, entra as agências internacionais que começam a desempenhar um papel fundamental na entrega da ajuda alimentar e da assistência médica. Então, organismos de ajuda humanitária entram nesse conflito para poder alimentos e suprimentos básicos para a população e atender os feridos. Além disso, eu busco também, nesse processo, saber como funcionou e quais foram os países que aconteceram isso tudo. Então, a Primavera Árabe envolveu a Tunísia, tá? Onde os protestos começaram em 2010, o Egito, com protesto na praça de Tahrir. O Egito foi palco de grandes manifestações. Eu tive a Líbia, os protestos evoluíram para um conflito armado, resultando na intervenção internacional. Eu tive a Síria, protestos evoluíram para um conflito prolongado e complexo. Eu tive o Iêmen, protestos resultaram na instabilidade política e conflito armado, incluindo intervenção militar, liderada pela Arábia Saudita. E eu tive o Bahrein, o país enfrentou protestos que refletiram na demanda por reformas políticas. Então, aí foram o centro dos protestos. Então, aí aconteceu todos os protestos. Então, a logística atuou basicamente muito nessas áreas. Tá? Ajuda humanitária. Então, o que eu tive? Eu tive a ajuda humanitária, incluía as organizações que eu venho falando, as organizações internacionais, agências governamentais, grupos não governamentais. Então, eu tive a ONU, que desempenhou um papel central na coordenação da ajuda humanitária. Então, você coordena junto à ONU, então, para chegar alimentos, chegar suprimentos lá, tá? Então, recursos, mobilização de recursos, de pessoal e resposta às necessidades dos países afetados, tá? Eu tive países contribuintes, então, os países com a ajuda financeira e suprimentos. Então, cada país contribuiu de uma forma que estava dentro da sua capacidade. Algumas nações envolvidas foram Estados Unidos, países europeus, países árabes e outros. Tá, ok? Porque alguns países eles não mandam suprimentos, não mandam alimento e mandam ajuda financeira. Porque o deslocamento desse suprimento e desse mantimento fica muito alto. Então, é mais fácil tu mandar para um órgão centralizador tua ajuda financeira e lá ele compra o que é necessário. E nesse caso aí foi a ONU. Então, fica muito difícil, exemplo, mandar suprimentos aqui do Brasil. O deslocamento até o mundo árabe fica muito alto. O custo do avião, fica muito alto. Então, é mais fácil você dar ajuda financeira. É assim que funciona. Perdão. Então, vamos lá. Já estamos quase chegando ao fim desse vídeo. Meio de transporte, aí que eu estava falando com você. Então, a logística ela teve esse papel no meio dos transportes, essa ajuda humanitária. Então, eu tive aviões de cargas, navio, comboios terrestres, para transportar o quê? Alimento, medicamento, abrigos e outros suprimentos essenciais. Então, foram usados 3 modais. Além disso, para você lidar com esses desafios em áreas de conflito, que poderiam acabar com o meio de transporte, ajuda humanitária, algumas áreas de conflito teve que lidar com esses desafios. Então, eu precisava de segurança. Para quê? Para fazer com que esses alimentos e suprimentos e esses medicamentos
chegassem até essa área de conflito, tá ok? Então, a partir disso, eu tive a Primavera Árabe, que foi uma operação complexa, que era uma zona de instabilidade e conflitos. O meio de transporte, eu já falei, foram os aviões, então eu não tenho números, mas diversas aeronaves de carga para transportar suprimentos essenciais. Então, a aeronave das organizações humanitárias, transportadoras aéreas comerciais, em alguns casos, aeronaves militares, tá? Enfrentamento das operações de emergência. Então, eu não tenho um número de aeronave, mas foram diversas. Além disso, eu tive navios, tá? Os navios de carga, navio fretado, foram usados para transportar grande quantidade da ajuda humanitária, especialmente para os países com acesso pelo mar. Além disso, navios das organizações humanitárias de países contribuintes puderam ter empregado para entrega direta em portos afetados. E os caminhões, que foi na distribuição, porque o caminhão é o único que faz o porta a porta, eles foram usados para transportar suprimento dos portos e aeroportos, atravessando fronteiras terrestres quando necessárias. Tá ok? Então, aí está um pouco do que aconteceu com a logística no momento que nós precisamos atender algo que estava acontecendo do outro lado do mundo para a gente aqui. Então, foi a Primavera Árabe. Então, você vai vendo como a logística trabalhou. Então, aí você tem, as redes sociais tiveram papel importante no compartilhamento das informações do que estava acontecendo lá. Países como a Tunísia e o Egito conseguiram derrubar os governos. Na Líbia e no Iêmen, a queda do governo e a sucessão do poder foi seguida da guerra civil. A repressão aos protestos e os conflitos gerados a partir de então também resultaram em uma guerra civil na Síria. Mortos e feridos pela repressão aos protestos de refugiados, crise política e conflitos internos, como guerra civil, são algumas das consequências da Primavera Árabe. Tá ok? Tá? A Primavera Árabe, foi um conjunto de manifestações que aconteceram em países lá do norte da África entre 2010 e o ano de 2013. E as consequências reverberaram até o momento atual aos países envolvidos. Então, está aí um pouco dessa Primavera Árabe, do que aconteceu, e mais um desafio logístico em que a gente demonstra que a logística ela é essencial em todos os momentos. Como eu falei, eu não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar de quem está certo e quem está errado, demonstrar que em todos os momentos a logística como uma atividade transversal está sempre aí ajudando. Então, se você gostou mais desse vídeo, compartilhe, deixe o seu like, ajude o canal no crescimento. Aqui o objetivo é divulgar a logística, é divulgar a educação. Um abraço.